Foi uma vitória do Flamengo em que a torcida compareceu, a torcida do Flamengo apoiou o time e tudo. Não dá para saber muito bem o que vai ser o Flamengo nos próximos anos. Eu tenho claro que ele vai continuar entre os melhores, vai continuar disputando títulos. Tem hoje dinheiro, tem poder de investimento, isso sem dúvida, né? Mas o ponto é que o Flamengo ele foi um time, foi o melhor time do país indiscutivelmente em 2019, em 2020 já nem tão indiscutível, mas foi campeão brasileiro. E agora, em 21, ele não ganhou nenhuma das 3 taças mais relevantes aqui do futebol nacional. E o torcedor do Flamengo, ele não tem aceitado, né? O ambiente todo do Flamengo, não só o torcedor, não tem aceitado menos do que a excelência, do que ser o melhor, do que jogar bem sempre, do que ganhar sempre. Então isso é um ponto que não é tão fácil de você contornar. Isso passa também pela escolha do treinador que virá. E aí você pode fazer críticas a qualquer treinador que veio para o Flamengo, o Domenech Torrente, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho. Mas hoje é muito difícil trabalhar no Flamengo como treinador, independente de quem seja. É muito difícil, porque espera-se algo que, por enquanto, a gente tem que dizer que foi uma exceção, né? Que foi o segundo semestre de 19. Não só exceção para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro nos últimos anos. Há muito tempo um time não jogava naquele nível, né? Então o torcedor do Flamengo ele está esperando algo que é a exceção, que não é a regra. Então será uma missão dura para quem assumir o Flamengo no ano que vem. E uma coisa, né? Isso é uma realidade também de mercado mais atual. Dentro do normal, há alguns anos, um time como esse do Flamengo teria sido desfeito rapidamente, em um ano. Esse time já está no seu 3º ano. A base desse time, um ou outro saiu, mas a base continua a mesma há 3 anos. Isso mostra que hoje os times brasileiros, pelo menos esses 3, Flamengo, Palmeiras e Atlético, hoje tem um poder de investimento que paga ótimos salários para os caras permanecerem mais tempo e também algum grupo de jogadores que não são tão veteranos, mas também não são tão garotos, que hoje que foram para fora, voltaram e não são alvos preferenciais do mercado europeu. O Flamengo vende jogador, mas ele vende os garotos, né? Ele vendeu nesses últimos anos o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier, o zagueiro Léo Duarte. Esses caras que são as estrelas, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, são ótimos jogadores, mas eles não interessam tanto ao mercado europeu. Isso, para o futebol brasileiro de clubes, é interessante, que esses caras ficam mais tempo, mas também normalmente, mesmo que os caras permaneçam, um time não costuma ficar no topo por 3 anos, 4 anos. Então há uma dúvida, não sei o quanto tempo esse time, apesar da permanência desses atletas e deles não serem tão veteranos, não sei por mais quantos anos esse time, essa base, vai continuar no altíssimo nível. E se o Flamengo, depois que começar a perder esses jogadores, e eu falo mais dos 4 da frente, acho que a base são eles ali, se ele vai conseguir repor tão fácil no mercado. Apesar de ter dinheiro, não é uma reposição tão fácil. E isso você já abordou, inclusive, na sua opinião, que é o fato de o time ter grana e o time pagar bem. Sim. Você já abordou isso. Porque tem muita gente que pensa, porque alguns não saem lá do Flamengo, mas isso vale para quem tem dinheiro, para os clubes, que a gente sabe, quem está mais duro, quem tem mais fôlego financeiro. Não está lá o pessoal que ficou, que é astro e tal, por amar o pão de açúcar. Não é isso. É porque realmente o clube que ele está tem condições de pagar um salário muito alto, às vezes paga mais do que ele receberia na Europa. Eu acho que isso é extremamente importante. Esses caras aí como os dele, o Gabigol tem 25 anos, eu acho. É um ótimo jogador, mas é um cara que já foi lá pra fora com 19, não foi tão bem, voltou com 25. Ele pode acabar em algum momento tendo uma proposta e sair, mas é mais difícil. Mais difícil. É mais difícil. Sem dúvida. E outra coisa, né, Flávio e Vampeta, que a gente pode acrescentar nesse pacote aí que o Bruno colocou sobre a mesa, que é o fato de muita gente, não todo mundo, mas muita gente achar que aquele bom nível, ou nível fora da curva que apresentou recentemente, tenha a responsabilidade de um homem só, Sim. chamado Jorge Jesus. Tem que pôr num pacotão aí, pelo menos eu entendo assim, os jogadores vivendo uma melhor fase, empenhados, aplicadíssimos, essas coisas todas, para poder jogar aquele futebol. É claro que o técnico também teve a sua participação, mas se ele tivesse toda a competência dele e os jogadores não prosperassem em campo, iam crucificar Jesus mais uma vez. E uma coisa que o Vamp fala e que você vai falar,
O título, o Flamengo jogou muita bola, mas o título da Libertadores foi no limite. No limite. Se ele perde ali, a narrativa seria diferente, apesar do alto nível de futebol apresentado. Se ele perde pro River, afinal, que esteve muito perto de perder, seria outro contexto, Totalmente, outra narrativa, apesar de ter jogado muita bola mesmo, um futebol acima do No normal Campeonato aqui Brasileiro, no Brasil. né? Bruno, Na Libertadores não é precisou. novidade, sim. né? Título apaga muita coisa. Sim, sem certo? dúvida. Meu caro Flávio Prada, falando desse Flamengo. Falando do jogo de ontem especificamente, fiquei surpreso com o número de torcedores, realmente fiquei muito surpreso. A própria reação... Uma a maior- compra, né, Flávio? Oi? Não, sim, porque já tava já alguns ingressos comprados, achando Então que ia é vir isso, pra porque título. realmente não era jogo para ir, né? Não, então, já tinha alguns ingressos comprados, achando que já ia Antes, fazer. né? Aí pode ser. Mas teve uma carga muito alta também de Então, compra porque depois não de tinha nenhuma lógica o cara ir no 5 jogo mil de a ontem. mais, 5 mil ingressos Não, ou 4. A mais? Foi, então, Comprado na hora do Depois. jogo, Então, depois de que perdeu o título. Então, era um jogo de ressaca, o jogo não tinha interesse nenhum pro Flamengo, pro Ceará talvez, mas pro Flamengo não tinha interesse nenhum. E teve bastante gente, até a reação com os jogadores foi melhor do que eu esperava, o que mostra que as torcidas uniformizadas não significam os torcedores. Que a maioria apoiou o próprio Andrés, que teve um erro que foi complicado. As torcidas organizadas perdoaram. Não, eles foram lá cobrar de uma maneira intimidativa. Dessa vez passa, mas não aceitamos um próximo. É diferente da torcida no estádio ontem, quando ele saiu, aplaudiu. Alguns até vaiaram, mas não houve intimidação, não houve Tem nada. eleição no Flamengo agora no final de semana. Pois é. Mas deve ganhar o mesmo grupo Não que é. está lá. E com relação ao grupo, favorece, em cima de tudo que foi dito aqui, o fato de serem jogadores que não despertam interesse para o exterior e também o fato até do próprio exterior não ter tanto interesse mais em jogador brasileiro. Pelo menos não em jogador formado. Eles querem formar os jogadores. Porque é um trabalho tremendo para você conseguir adaptar o cara ao jeito de jogar da Europa, que é 500% diferente do jeito brasileiro. Então, é um trabalho duplo. Você leva um jogador aqui com 19, 20 anos, o cara sai com um monte de defeitos que vão ter que ser corrigidos lá. Isso, às vezes, demora um tempo bastante razoável. Então, você prefere levar um moleque de 14, 15, 16 anos, aqueles moleques que a gente nem conhece, criam o cara taticamente de uma maneira moderna, uma maneira de jogar, e aí o jogador vai. No caso aí do Flamengo, nós tínhamos o Gerson, que foi, de novo, não está indo bem lá no Olympique. Nós tínhamos o Gabigol, que foi e fracassou. Bruno Henrique foi, bateu e voltou. O Pedro foi, bateu e voltou. Então, esses jogadores, eles não têm mais mercado. E a idade também já chega. Aí o que eles querem? A molecada do Flamengo, os meninos do Flamengo, que esses ainda não estão com os vícios adquiridos e vão poder seguir. Isso ajuda o Flamengo na sua metodologia, no seu trabalho de manutenção de um grande time. Mas o Flamengo é refém do time de 2019. Todo mundo acha que o Flamengo vai jogar sempre como jogou. Então, o Flamengo e qualquer treinador, inclusive o próprio Jorge Jesus, se voltar, serão reféns de 2019. É uma comparação cruel, né? Para qualquer um, que o nível do Flamengo naquele ano foi espetacular, fora do normal, totalmente fora do padrão. E vai ser difícil alcançar esse nível de novo, mas aí acostumou-se com coisa boa, com excelência, o patamar vai ser sempre esse.